Boa noite, eu sou o Paulo Ismael e nessa noite estaremos entrevistando o pastor Omar Hassan Abdallah. Pastor Omar é um grande amigo, conheço já há muitos anos e para mim vai ser uma grande honra poder entrevistá-lo e podermos conhecer um pouco da vida desse grande servo de Deus que muito tem contribuído para a obra do Senhor. Então, você que vai entrando na sala, já vai dando um bom dia, ok? Uma boa noite. E já estaremos falando com ele diretamente, ok? Ok, dentro de 2 minutos estaremos falando com o pastor Omar. Eu quero convidar você, já está entrando na sala. Ok. Bom, vamos estar falando com o pastor. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, graças a Deus. Muito bem, pastor. É uma alegria poder recebê-lo, conversar com o irmão nessa noite. Nós já temos conversado com vários pastores, missionários, e é sempre um prazer, uma honra, né? Poder conhecer um pouco da vida dos amados irmãos. Esse nosso Face, né? Depois ele é compartilhado no YouTube e ele tem uma extensão, né? Nós já temos amados de várias partes, né, do mundo que têm ouvido os testemunhos. E nessa noite, para mim, é um grande prazer, um privilégio poder falar com o irmão, poder conhecer um pouco mais sobre a sua vida. Já conheço alguma coisa, né? Estive um tempo aí com o irmão tratou os meus dentes, alguns anos atrás, né? Isso ali mais ou menos em 1993. 93, não, 90 mais ou menos 94, 95, ali, coisa assim, lá em Araçatuba. E é um grande prazer falar com o senhor. E eu gostaria de convidar o irmão, então, para orarmos nesse instante, né? Buscarmos a presença de Deus. Então, vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais um dia, te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, e peço agora a tua direção, a tua graça, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, que o Senhor possa abençoar essa entrevista, e cada um que vai ouvir, ó Deus, seja edificado, e tudo seja feito para a tua honra e tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, pastor. Amém. A pergunta, né, o irmão vai se apresentar e nós queremos saber quem é Omar Hassan Abdallah. Eu estava ouvindo o irmão falar com outro pastor e é complicado a gente falar da gente, né? Eu sou um primeiro brasileiro de 9 filhos libaneses, nascido na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Tinha uma vida assim bastante triste, sem esperança, até eu ouvir o Evangelho, e com 17 anos eu via encontrar a alegria verdadeira. Então eu era uma pessoa triste e hoje sou uma pessoa alegre. Eu não sei o que mais eu posso dizer sobre mim.
Tenho O irmão nasceu, 55. o meu irmão nasceu onde? Bela Vista? Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Bela Vista, no Mato Grosso. E irmão de família libanesa, então? Os meus pais são libaneses. Eu sou o primeiro filho dos outros dois que éramos brasileiros. O restante tudo nasceu no Líbano. Nasceu na Irmão, cidade sabe de que Bela Vista. eu sou de descendente libanês também, né? É mesmo? Meu Paulo avô, Ismael. aham. O meu avô, ele veio de Baalbek, no Líbano. E ali na década de... Acho que durante a Guerra Mundial ali, mais ou menos, né? Meu pai também. Foi mais ou menos nessa época. Aí veio para cá e aí encontrou minha avó, né? Lá no norte, lá de Natal. Aí vieram parar aqui em Barretos, né? E então eu sou a segunda geração, né? Que é meu pai e depois eu, né? Então, de família libanesa também, né? Na verdade, era chamado como sírio-libanês, né? E acho que naquela época o Líbano não tinha ligação aqui, né? E aí vinham pela Síria, né? Mas que bom. Exatamente. O meu nome, só um pouquinho, pastor. O meu nome é Omar Hassan Abdallah Duaidar. Omar Hassan Abdallah. Omar Hassan Abdallah Duaidar. E os seus pais, eles frequentavam mesquita aqui no Brasil? Eram... como Olha, que era minha mãe a vida? nunca frequentou. Minha mãe nunca frequentou. Agora, meu pai frequentou um tempo, mas ele teve dificuldades com o Shaykh. O Shaykh é o sheik, né, da mesquita, e no fim ele não frequentava mais. Ele fazia as rezas dele na casa mesmo. 5 vezes ao dia ele rezava, religiosamente. E ele veio para o Brasil e aí ele começou a fazer o quê? Trabalhava mascateando? Mascate. Naquele tempo era o que o pessoal fazia. Diz o meu pai que carregava 30 quilos em cada braço. Eu sei que ele saía com a mala dele, 2 malas, pé na estrada, ia para as fazendas, para as casas do interior, assim, e de casa em casa, batendo palma. E é o famoso mascate, ele vendia de tudo. Isso foi tão bom que ele comprou um hotel lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Bela Vista. Naquela época, pelo menos tinha um ditado, né? Que fala que quando vinha para cá era turco, né? Aí era o turco. Aí melhorava um pouquinho, aí era sírio, né? Mas quando morria libanês, né? Era mais ou menos isso, né? A fama, você sabe a fama, né? A fama é por causa da parceria com a Turquia. Porque o Líbano não tinha parceria, então ele tinha que dizer que era turco para poder entrar no Brasil. Isso. E aí, irmão, tem mais quantos irmãos? 2 ou 3, o irmão comentou agora. Irmãos? Ao todo, somos 9. 9 irmãos? 9 irmãos. 2 estão falecidos, a irmã mais velha e o irmão mais velho. O Mohammed e a Imsaf estão mortos. Agora, na cidade de Ponta Porã, faleceu meu irmão, o Mohammed. A outra morava no Líbano. A minha irmã libanesa mora no Canadá, London, Ontário. E lá em Campo Grande tem a maioria dos meus irmãos, o Burhan, a Riaf, o Gamal e a Abdallah. O Samir é médico e ele mora no interior do Mato Grosso do Sul. E eu estou aqui no Paraná. E a sua infância ali em Bela Vista, né? Como que foi assim? Foi aquele menino mais levado, mais tranquilo? Olha, eu não sei dizer assim, eu sou péssimo de memórias, né?
A minha irmã, que eu não falei aí, que é a Riaf, dizia que era um peste. E as memórias, assim, eu tive um amigo chamado Eiji, um japonesinho, né? Mas eu tenho poucas memórias. Lembro de uma vez eu quase afogar, tentando atravessar o Rio Apa. E eu estava nadando contra a correnteza, né? E eu morei em Bela Vista, assim, que eu me conheço por gente, até meus 7, 8 anos, quando nós mudamos para Campo Grande. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí sim, digamos assim, que a minha infância, adolescência, fluíram ali, né? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí lá estudou? Então, lá da segunda série para frente, eu estudei até o nível superior, porque eu sou dentista, né? Então eu estudei permanentemente lá em Campo Grande. Estudei no Colégio Salesiano, Colégio de Padres, e lá no colégio tive a oportunidade de ouvir de Jesus, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. A convivência, porque assim, conviver com 9 irmãos, né, não deve ser algo muito tranquilo. Assim, seu pai era aquela pessoa muito rígida. Sim. Olha bem, só explicando uma coisa, eu sou o primeiro dos brasileiros, ou seja, 11 anos depois que meu pai veio do Líbano, que a minha mãe veio para o Brasil. Então, há uma distância enorme entre o Omar e os outros. Então, quando eu vim ao mundo, os meus irmãos já eram todos adultos, cada um já estava vivendo a sua vida, já estava no seu negócio, no seu comércio. E aí convivemos juntos, eu, no caso, o Gamal, que é o irmão do meio, e o Samir, que é o mais novo. Aí nós vivemos juntos. Tinha nossos problemas e tudo, mas os nossos irmãos mais velhos eram mais como... Como é que eu vou falar para você? Como tipo de pais, né? Pessoas assim que tinham carinho e cuidavam da gente. Entendeu? Então não tivemos esse problema de relacionamento. Com os demais, porque né? tinha uma distância enorme entre um e o outro, né? Perfeito. Mas tinha mas agora o ambiente árabe é diferenciado. Por exemplo, você acorda cedo, meu pai era exigente, você perguntou. Você tinha que dizer Sabah al-Khair, Yaba. Bom dia, papai. E no cumprimento você vem, beija a mão do pai, põe a mão dele na sua testa e eventualmente o pai dá um beijo na gente. Mas é o que o brasileiro chama de... Né? Então, que era uma coisa que era ritual. E o velho fala e ninguém discute, ninguém contesta. No meio árabe, você não abre a boca. Ele pode estar falando mal da mulher, a mulher fica totalmente impassível. Né? Não tem reação, uma reverência muito grande. Certo. Eu vivi um pouco disso também, né? Apesar que meu avô morreu, eu era criança ainda, né? Bem infantil, mas ainda tínhamos aquela coisa de tomar benção, de reverência, né? Era uma outra cultura, né? Sobre família, né? E agora, o irmão disse que estudou no colégio de padre, é isso? Como que foi? Dom Bosco, lá em Campo Grande. Dom Bosco. Eu estudei da 8ª série até... na época era como é que é? Científico, né? Até o colegial, né? Chamava de colegial. Colegial. É o 2º grau. É chamado de 2º grau. E aí foi ali que o irmão ouviu de Jesus, no colégio de padre. Então, no último ano... não, na verdade, não. No meu 2º científico, no 2º ano colegial, que seria o ensino médio hoje, né? O pastor norte-americano conseguiu com os padres a liberação para passar um filme muito antigo chamado Pedacinho de Jade. E contava a conversão de um budista ao evangelho. E aí eu vi aquilo, e naquele tempo, não sei se você chegou a conhecer, Paulo, aquele livreto
Ai, deu branco agora. Ah, É que tinha o Evangelho de João e eram algumas lições que você fazia por correspondência. sim. Eu vou lembrar. Eu Aham. fiz aquele curso, eu tinha o Evangelho de João. Eu guardei até hoje a minha revistinha, que eu fiz o estudo bíblico há mais de 30 anos atrás. Eu sou meio metódico, assim, tá guardado, tá aqui na minha estante, se eu procurar eu acho rapidamente. Então eu fiz Certo. aquele curso por correspondência, e o pastor tinha passado o filme, né? E aí, para contrariar os colegas, eu resolvi pegar o folheto, né? E eu sei que eu fiz o curso, e aí ele pediu para ir buscar o presente na casa dele, que o presente era uma Bíblia. Na verdade, não era uma Bíblia, era um Novo Testamento Novo judeu. Testamento. Aham. E aí eu ganhei aqui lá, mas lá ele falou de Jesus para mim, e lá eu confirmei minha decisão. Porque no curso, você tinha também, acho que era Ah, Emaús, né? Acho que o curso chamava Emaús. aham. Chamava Emaús. Então Que eu sei que. legal. Liga de Testamento de Bolso. Lembra desse Aham. material? Eram Sim, sim, 4 sim. lições e da Liga de Testamento de Bolso. É isso mesmo, não é Emaús, não. E aí eu fiz esse Uhum. curso, e esse curso, aí eu fui na casa dele no sábado, um dia de semana, ouvi o Evangelho, ele falou 1 hora, 2 horas de Bíblia, e naquele tempo eu aceitei Cristo como Salvador. E aí eu achei que estava livre dele. Ele falou assim: você não quer vir no sábado aqui com os jovens? E aí eu fiquei assim, né? Aí você não toca nenhum instrumento? Ah, toca uma flauta. Ah, traz sua flauta aí para tocar. E aí, por causa Legal. de levar a flauta para tocar, que nem meus pais se importavam comigo, eu Ah, fui, e aí eu fui, sabe? o Aí você irmão, vai pegando corda, aí não o saí irmão mais. tinha qual idade nessa época? Lembra? 17 anos. 17 17 anos. anos. Aham. E foi o primeiro em casa a se converter ou não? Sim, sim. Ah, é? Dos irmãos, sim. Dos Depois irmãos, disso sim. veio meus 2 irmãos para baixo. Os Aham. outros, nenhum deles decidiu, nenhum. Não, não Muito decidiram. duros. E, É. na conversão, porque assim, a gente sabe que sendo de descendência libanesa, né? Assim, eles têm muita prezam muito pela tradição, né, do islamismo, mesmo que aqueles que não são frequentadores assíduos, mas zelam muito por isso. E houve algum choque? Como que foi assim, para o irmão chegar em casa e falar para o seu pai, né, e falar, olha, eu entreguei a minha vida para Jesus e foi uma coisa tranquila ou não? Na verdade, Paulo, foi assim uma situação que inicialmente eu não imaginava a dimensão daquilo. Uhum. Eu só fui entender o problema da decisão quando o americano foi visitar meu pai. O americano chegou lá, quando meu pai viu que era americano, que era crente. Quando o americano saiu, o Léo falou assim: você nunca mais vai na casa desse homem. O senhor lembra qual americano que era? É Donald Lee Chadbourne. Ele é vivo ainda e ele mora lá perto da Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Ele e a mulher são vivos ainda. E Legal. aí eu fiquei numa situação difícil, porque eu já estava apaixonado pelo Evangelho. Essa expressão apaixonado, Sim, sim. Aham. que palavra que eu vou usar, mas é que ela expressa muito o sentimento de estar firmado no Evangelho. Uhum. E aí eu tenho uma história para contar aqui que você vai achar interessante. Fica à vontade. Eu comecei, porque meu pai não queria, mas eu queria ir lá, eu gostava deles. O ambiente da minha casa é um ambiente pesado, difícil. Os meus irmãos podem falar isso, porque meu pai nunca foi uma pessoa fácil de lidar, muito Uhum. grosseiro. Ele não era de espancar ninguém, mas ele era duro. As Uhum. palavras Bem dele eram rude. duras. É Uhum. rude, era muito rude. Não Então tinha não era duas alguém. palavras, né? Meu pai, por exemplo, ele nunca me deu um abraço, assim, um beijo por me abraçar. Coisa que eu, para mim, aprender depois disso foi complicado, porque um abraço fraterno eu só fui aprender no Evangelho. Eu tenho histórias assim difíceis da minha família que não convém eu falar aqui, mas que mostram o relacionamento pesado com meu pai. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mentir para meu pai que eu ia para a discoteca, eu botava o Novo Testamento no bolso e ia para a igreja. Naquele tempo eu morava lá na frente do mercado municipal, na Cabeça do Boi,
E meu pai ficava sempre lá de fora, ali sentado de noite, conversando com a minha mãe. E aí eu embicava domingo para ir passando pelo mercado para ir para a discoteca, que era 2 quadras para frente. Aí ficava vendo meu pai, se ele estava olhando para lá, eu saía correndo e eu ia lá pegar o ônibus para ir para a igreja lá na cidade universitária. E às vezes não tinha dinheiro, eu pulava o muro do fundo, jogava a bicicleta por cima do muro, eu pulava o muro e aí eu ia de bicicleta para a igreja, ou ia de bicicleta para casa do pastor, e foi assim, o tempo todo mentindo para meu pai. Eu não me sentia bem, mas isso eu tinha medo de enfrentar meu pai. Minha mãe sabia, e minha mãe até achava estranho, né? Falava assim, porque se eu era homossexual ou não, porque eu só andava com homens, né? Que eram os rapazes da igreja. Os rapazes da igreja viviam em casa e ela ficou uma vez e perguntou se eu era homossexual. Eu falei, não, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque como cristão eu não podia estar pegando ninguém, né? Desculpa a expressão vulgar. Namorando ninguém. E aí eu estava esperando a minha preciosa esposa, que hoje sou casado e sou muito feliz. E eu tentando preservar a pureza, a virgindade, que, aliás, foi um milagre da minha vida também, porque eu casei assim. Mas foi de Deus isso aí, eu não planejei isso. E eu sei que um belo dia a minha mãe me denunciou para o meu pai que eu estava indo para a igreja. E naquele tempo eu estava fazendo o primeiro ano de odontologia, 1984. Aí quando eu cheguei, meu pai falou um monte, me xingou e me expulsou de casa. Eu catei minhas coisas, botei numa mala e eu saí de casa. Só que a bênção é que a casa do meu pai estava aqui, tinha uma casa no fundo que ele alugava, e aqui tinha uma outra casa de um dentista. Eu fui na casa do dentista, ele me hospedou, me amparou ali. Ali eu fiquei 45 dias. Eu tinha o dinheiro na conta poupança, tirei o dinheiro, e aí com esse dinheiro que eu tirei, eu ia pagando meu almoço. Eu almoçava uma vez por dia, praticamente, no restaurante universitário. Minha mãe todo dia ia chorar para mim, pedindo para mim voltar para casa. Aí eu falava para minha mãe, mãe, eu não volto atrás. E aí fizeram um negócio lá com meu pai, para meu pai fazer de conta, relevar e tal. Aí eu voltei para casa, que eu estava quase para decidir parar a faculdade, arranjar emprego para tentar me virar. Porque não dá para estudar e ao mesmo tempo não ter trabalho. E a faculdade que eu fazia era tempo integral. Só um lance para terminar essa história, que é um lance engraçado e divertido. No tempo que eu fingia que eu ia para uma coisa e ia para outra, no dia do meu batismo eu peguei e falei pro meu pai que eu ia jogar bola. Vesti meu uniforme de jogador de goleiro, né? Peguei a bicicleta. Aliás, eu tenho essa bicicleta até hoje. E fui para casa do irmão que ia me levar para o batismo. Cheguei lá, troquei de roupa, botei a roupa, fui para a igreja e esse irmão, o Valdinei, ele tinha um fusquinha que ele pintava no rolinho assim. E não tinha freio. O carro só parava na bombada. Bomba, 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 bomba. Nunca tinha visto aquele negócio de bomba, bomba, bomba. Aí o cara... E bombava o carro parava. Aí chegamos na igreja, fui batizado pelo meu pai na fé, o pastor Donald, e voltando para casa, numa rua bem movimentada, chegando na principal lá que vem de São Paulo para Campo Grande, é uma rua que tem 4, 5 faixas ali. Aí ele, bomba, bomba, e cadê que o freio funciona? Misericórdia. Quando ele estava chegando nesse esquina, o ônibus, eu sei que ele fez um negócio que ele juntou assim e passou, sabe, tirando, sei lá, milímetros do ônibus. Eu falei, meu Deus, não morro mais. Aí cheguei na casa dele, aí eu tirei a roupa, né, a roupa seca, peguei, deixei a roupa para lavar e botei no uniforme. Aí o Valdinei falou, como é que você vai chegar em casa limpinho assim, como é que você vai saber que você jogou bola? Ah, é verdade, hein? Sabe o que eu fiz? Ele tinha um canto assim de 3x3 de terra, eu rolei na terra para cá, rolei para lá, rolei, até que eu sujei tudo de terra, falei, agora eu vou para casa, joguei bola. Esse foi meu batismo. Legal. Aí se meu pai soubesse. Irmão, e quando ele soube assim,
O irmão começou a namorar nesse período, antes ou depois? Na faculdade. Comecei a namorar em 86. Já estava no meu terceiro ano de odontologia. Que ano que o irmão nasceu? Oi? O ano que o irmão 64. nasceu? 64? 64. 64. Então o irmão é quase a minha idade. Eu sou um ano mais velho que o irmão. Nasci em 63. Então, estou com 55, né? 56. 56. Vou fazer 56. Isso. E aí, conheceu a dona Ruth quando? Então, a história da Ruth é outra história também. Eu estava fazendo odonto, não tinha namoro, não tinha nada. Estava esperando. Tinha até uma moça que gostava de mim, mas eu não gostava dela. Então, ela era até uma moça apresentável, tudo, mas não era o meu caso. E aí, o Fernando... Só cortando aqui, pastor, hoje, como que era, por exemplo, um jovem, provavelmente o irmão tinha uma boa aparência, fazendo a faculdade de odontologia, cristão, né? Assim, e se manter puro, sabe, se guardar para a futura esposa. Como que foi, assim, as lutas, as tentações? Compartilhe um pouco para a gente. Como que o irmão fez para poder vencer? Porque a gente ouve hoje, assim, que boa parte dos cristãos, né, jovens crentes, que entram para a faculdade, uma boa parte se desvia logo no primeiro ano. Entendeu? E como que foi para o irmão assim, se manter com seus princípios cristãos nesse período de faculdade? Olha, pastor, não foi difícil em relação aos outros, porque eu melhorei muito, porque eu era uma pessoa bem ruim de relacionamento. Sempre fiquei muito para dentro de mim, do meu foco, e eu era bem radical nessa questão de ser um crente, de namorar a pessoa de Deus. Então, eu nunca fui um rapaz atraente, assim, que atraía as moças, pelo que também eu não era uma pessoa boa de relacionamento devido ao meu sistema, eu era muito cri-cri. Então, isso afastava as mulheres de mim, isso é o lado bom. Agora, as tentações na faculdade são grandes, porque ali é uma bagunça total. Eu costumo dizer que 80% dos alunos passam colando nas provas, entendeu? É festa para tudo que é lado, gente ficando, né? As pessoas ficando hoje, não sei se já mudou de nome. Então, é um ambiente assim complicado. E foi muito difícil para mim. Eu fui muito tentado mesmo. A minha profissão também é uma profissão que ela pode facilitar. Desculpa falar de profissão, porque eu sou dentista também, né? Além do Ministério Pastoral. Então, não foi fácil para mim. Não foi fácil. Foi muito difícil. Foram os piores anos da minha vida foi na faculdade. Eu decaí muito e eu lutei muito. E o namoro foi meu... como é que fala? O namoro, para mim, foi o meu refrigério. Porque já tinha alguém que eu amava, que me amava, e que deu estabilidade emocional para mim. Porque eu era muito instável, eu era muito temeroso, eu era complexado. Por isso que eu falo para você que para mim não foi problema. Porque eu tinha tanto complexo que eu não tinha coragem de procurar moça nenhuma, entendeu? Eu tinha vergonha. Então eu fui criado de um jeito, que eu falei para você, que eu era todo medroso, eu tinha medo de tudo. Meu pai falava algumas coisas que ele falava para meus irmãos também, porque ele não tinha muita paciência. A gente interiorizava esse negócio de ser burro, esse negócio de ser, sabe, de ser mole, e coisa que você cresce. Eu não te olhava nos olhos como eu olho hoje. E eu olhava no chão. Então, isso tudo foi um ponto para mim que me preservou desse ambiente, porque eu era radical, eu não aceitava nem sequer, porque eles faziam brincadeiras com os homens imitando mulher, e para mim eu não aceitava de jeito nenhum. Para mim isso é
A Era própria repugnante. cultura. Lógico que eu fui criado. Aham. Exatamente. A própria Eu fui cultura criado do num ambiente planeta. radical. Aham. Tinha um irmão lá, que era um crente, um homem de Deus, que brincava numa boa com os outros, mas ele sabia levar, eu não sabia levar. Então eu não Uhum. aceitava, eu respeitava muito ele, mas eu não conseguia fazer o que ele fazia. Então, eu nunca fui alguém de atrair pessoas. Né? Uhum. O casamento, o evangelho foi mudando a minha vida e foi fazendo com que as pessoas tivessem vontade até de estar, de se ligar comigo, mas eu nunca fui muito relacional. Então esse foi o ponto bom para mim. Mas foram tempos muito difíceis, de muitas tentações pessoais, eu reprovei, perdi ano. Faculdade foi um tempo difícil da minha vida, muito difícil. Mas chegou algum momento desviar do evangelho? Não, Ou não? nunca. Sempre... E como que Nunca. era o seu envolvimento Nunca. ali com a igreja? Como que era, assim? 24 horas por dia. É. Eu era radical. Eu falei para você. Assim como o muçulmano é radical, eu me tornei um cristão radical. E se estava. É interessante que a minha igreja ficava. Eu não sei se conhece Campo Grande, não? Sim, morei lá. Você sabe o estádio do Morenão? Estádio do Morenão? Sim. Não Sim. tem. Você conhece a Igreja Batista Bíblica? Do pastor Sim. Edivaldo Cano? Era aquela igreja. Só que era uma casinha minúscula ali. E lá era a Igreja Batista Bereana. Então, depois eles mudaram o nome, não sei o que mudaram lá. Mas aí o Fernando era o pastor, tinha o Valdinei, eu e o Paulo. Paulo, infelizmente, partiu para o Senhor. Esse ano que passou de Covid. Um amigo da minha adolescência, da minha mocidade. Uma perda irreparável. Então, a gente estava junto o tempo todo. Então, eu saía da faculdade, eu podia atravessar a rua, estava na igreja. Entendeu? Legal. Então, eu estava o tempo todo envolvido e tinha culto de oração, ia para o culto de oração. Eu sempre fui radical, sempre fui crente mesmo. Entendeu? No domingo, buscar criança na escola dominical, buscar nas vilas. Eu busquei criança há mais de 15 anos na minha vida. Legal. Então, eu nunca mudei isso aí. E aí o irmão falou que os seus irmãos, 2 irmãos mais baixos, depois se converteram também. Sim. E qual foi a influência do irmão na conversão dele? Na verdade, eu influenciei o mais novo. O do meio eu não influenciei tanto. O do meio, o Gamal, ele foi influenciado através da ex-mulher dele, que era da Presbiteriana Renovada. E aí ele veio e está firme até hoje no Evangelho. O Samir não, o Samir, ele era o mais novo e ele vinha perguntar coisas, porque eu tentei evangelizar há muito tempo, e aí ele chegou e falou, olha, eu não quero mais ouvir do Evangelho. Aí eu parei de falar. Mas quando tinha tarefa de religião, como ele não sabia, ele perguntava para mim. Aí eu aproveitava, explicava um pouquinho e dava uma cutucadinha ali no Evangelho. Até que um dia ele foi no estudo bíblico na casa do pastor Donald, mas quem estava lá era outra pessoa, e essa pessoa então levou meu irmão a Cristo. Meu irmão Francisco. Chegou a ser pastor, né? Você sabe disso? Sim, eu conheci lá em Campo Grande, lá na Igreja Batista Bíblica. Certo. E agora, vamos voltar então para o casamento. Sim. Como foi conhecer a Dona Ruth? Então, aí o Fernando estava interessado em casar. Queria casar de qualquer jeito. E aí ele se lembrou de um dia que ele foi na missão Caiuá, em Amambai, no Mato Grosso do Sul, onde o meu sogro, Saulo Camilo, foi missionário há mais de 50 anos, entre os índios Caiuás, e eles faziam uma viagem missionária, eles queriam ir para Paranhos, e passaram por Amambai. E lá eles foram recebidos, e a Ruth, naquele dia, estava em casa, estava de férias do seminário, e ela fez um bife com pimentão, que é um prato assim, né? Que aí ele gostou do que viu. Ele pensou, agora já sei, vou procurar aquela moça lá e vou tentar dar minha tentativa. Aí ele convidou a Ruth, porque a Ruth tinha feito o curso depois do seminário, que ele conheceu durante o seminário, ela estava estudando ele também. Ela se formou em 80 e pouco, 83, se não me engano, e aí, uma coisa assim. Aí ele convidou ela para dar um curso que era o curso, sabe aquele curso da APEC? Ela tinha ela fazia um resumão daquele curso, e ela foi dar na igreja. E ele ficou cercando a Ruth para tentar propor namoro. E a Ruth percebeu até que ela conversaram. Ela falou, não, Fernando,
interesse com você, só amizade. Era isso, essa conversa. Inclusive, eu sabia que ele ia pedir namoro. A gente era 4 amigos inseparáveis: o Paulo, o Fernando, eu e o Valdinei. E aí, no domingo, que eu nunca tinha, sabe, que nem eu falei para você, Paulo, eu conversava olhando para baixo, falava com a pessoa para baixo. O dia que eu conversei com ela, estava na faculdade, mesmo esquema, não tinha coragem de olhar nos olhos. Eu só passei a olhar nos olhos das pessoas depois de casado, por causa da minha mulher, porque ela ficava tentando assim, tentando achar para mim olhar para cima, né? E até que aí eu fui, ela me ajudou. E eu sei que ela estranhou, que cara estranho que não olha nos olhos da gente. E aquele dia foi que eu conheci. Mas aí, quando ela foi dar o curso no domingo, eu fiquei babando no pedaço de mulher, né? E aqui, o que mais me impressionou foi a dinâmica espiritual dela, como ela tinha uma postura de uma mulher espiritual. Isso me impressionou. Aí eu fiquei babando, e não teve outra. No outro dia, e eu percebi que ela retribuiu o olhar, falei, então tem esperança. Aí começamos a conversar. Namoramos por carta, pastor. Acho que o seu tempo também, não sei se era assim. Ela morava em Amapá, eu morava em Campo Grande, 600, era 400 quilômetros, se não me engano, ou 600, e tinha estrada de terra. Namoramos por carta há 1 ano. Nós guardamos numa caixa, uma hora tem que escanear as cartas, e nós trocávamos cartas assim. E aí, aí pedi namoro por carta também. No tempo da ficha DDD, inclusive outro dia achei 3 fichas dessa DDD. Tá guardadinho aqui. E o nosso namoro era assim. E conheci, e dali para frente foi até o casamento. Estamos casados há 33 anos. 33 anos. Casou em 87. Não, 87. 7. Né? 87. Que mês? Em 19 de dezembro de 87. Legal. Eu me casei... Noivamos 6 meses. Eu me casei também em 87. Só que eu casei em abril. 4 de abril. 4 de abril de 87. E aí, dessa união, veio quantos filhos? Então, aí nasceram Daniel e o Jonatas. Daniel nasceu em 89. Perdão, e Jonatas nasceu em 91. Aí os 2 filhos. E agora estão no ministério praticamente integralmente, os 2. Daniel formou em geografia em Campo Grande, em Anápolis, em Goiânia. Fez o Grupo M, cantou no Grupo M. Fez a Palavra da Vida por 3 anos. E ele tem um talento musical muito grande. E o Daniel, então, ele está na Igreja Batista do Bacaxi, Igreja da Convenção, lá em Curitiba. O Jonatas, o Daniel é casado com a Patrícia. E o Jonatas casou antes do Daniel, em 2015, com a Samela, uma gaúcha. A Patrícia é lá de Vitimarsum, naquela colônia no Paraná. E a Samela é lá de Rio Grande do Sul. É de Juí, acho que é de Juí, alguma coisa assim. Oi? Já tem quantos netos? Netos? Não, tem? nenhum. O Daniel está esperando um pouco. Jonatas e Samela não conseguem ter filho. Não sabem explicar por quê. Agora, o Jonatas também está numa igreja batista como pastor de jovens. Certo. O irmão se formou em dentista e lá em Campo Grande casou, estava exercendo a profissão de dentista. Não é isso? Como que foi para migrar para o ministério? Porque eu conheci o irmão lá em Araçatuba, né? O irmão já estava envolvido ali com a obra. Como que foi essa transição? Deixar a clínica, tudo, para estar no ministério. Como que foi esse chamado? Olha só, eu estudei, como eu falei para você, eu sou 880. Eu tenho uma convicção profunda de que o ministério é a única opção que eu tenho. Eu tenho essa convicção que Deus me chamou para ser uma influência e para pregar Cristo, falar de Cristo. Inclusive, no tempo que você me conheceu, eu fazia muito mais evangelismo do que eu faço hoje. Muito mais. Você lembra, na laje da minha casa, no alto, tinha o plano de salvação. Agora, naquele tempo, eu comecei a estudar
e eu dedicava 32 horas da minha semana para o consultório. Eu fazia a minha agenda para se acomodar aos horários. O curso oscilou muito em Araçatuba. A boa parte foi de manhã, depois mudou para Então, noite. mas só voltando, como que o irmão saiu de Campo Grande e foi para Araçatuba? Então, eu formei em janeiro de 90, e aí eu precisava arranjar um emprego para poder comprar o equipamento odontológico. Sem dinheiro não poderia comprar. E não tinha recurso, eu teria que ser empregado. E a minha opção foi que eu insisti no Exército, que eu já tinha até minha dispensa de incorporação, já tinha feito no passado, mas eu pedi para que eles me mandassem, porque a opção que eu teria é ir longe, ir para Barra do Garças. Então eu aceitei, falei, não, aceito, porque eu sabia que se eu arranjasse emprego no Exército, rapidinho eu poderia juntar dinheiro e comprar minha cadeira de dentista. E foi o que aconteceu. O ano de 90 eu trabalhei em Aragarças, servindo o 58º Batalhão de Infantaria Motorizado. Aspirante oficial, promovido a segundo-tenente na metade do ano. Fui promovido e eu fiquei exatamente um ano, o tempo que eu comprei uma cadeira, e naquele tempo que eu comprei a cadeira, eu decidi comprar a cadeira para já pensando em ir para Araçatuba estudar teologia. E aí, em 91, eu deixei o Exército pagou minha mudança, foi uma benção. Levou a mudança para Barra do Garça e levou a mudança para Araçatuba. E em Araçatuba, então, já tinha a cadeira comprada, e eu montei o consultório dentário lá em Araçatuba, e lá eu comecei a estudar teologia em 91, e ao mesmo tempo trabalhar no consultório. O irmão está perguntando lá de Anápolis, né? Ou está perguntando de Araçatuba? Como que o irmão saiu de Campo Grande? Porque então, eu conheci Araçatuba. Certo, então, aí essa volta foi Aragarças, Araçatuba. 1 ano de Aragarças e 9 anos de Araçatuba. De 91 em diante, eu estudava teologia de manhã, a boa parte de manhã, teve a hora que mudou para a noite, depois voltou para amanhã, eles fizeram muita mudança lá. E aí eu estudei até 94, 91, 2, 3 e 4. E eu formei, e você me conheceu aí. Eu não sei se você me conheceu, se eu era professor ou era aluno, quando você me conheceu. Não lembro. Eu acho que já era professor. Professor, então tem que ser, exatamente. Então não é 93, você falou 93, mas não pode ser, tem que ser 95. Isso. 95, exatamente. Aí eu já era formado. É isso mesmo. Eu morava na casa de cima, e na frente na minha casa o IB me permitiu fazer um consultório dentário para poder sustentar, porque o IB não sustentava. Eu tentei me dedicar integralmente, mas não deu certo. Porque não tinha estratégia de captação de recursos, não sabia onde. E outra coisa, em interdenominacional é complicado você levantar recursos. Então eu estava numa igreja bíblica naquele tempo. Então aí não durou muito tempo, não. Aí o dentista parou, eu estava passando dificuldade, sem recurso. Eu comia na escola praticamente. Eu só tinha aluguel do consultório, que era R$300, e mais uma oferta da igreja de 100 e poucos reais. Então eu vivia no limite ali naquele tempo. Essa foi um tempo bem complicado, assim, quando eu tentei me dedicar integralmente. E aí eu voltei a trabalhar, e aí voltei a me manter. E eu fiz isso até 99. Até 99. Lá em Tocantins. Oi? Só dá uma pausa aí, tem várias pessoas aqui assistindo a gente. Eu só vou mencionar alguns aqui, talvez o irmão conheça. Bom, a dona Diolinda, minha mãe, está aqui. A Marta, aqui de Barretos também. Maria de Leuda. O pastor Gerson, lá de Campo Grande também. Está falando boa noite aqui. O pastor João Francisco, também lá de Araçatuba. Ele é de Barretos, né? A esposa de Araçatuba. Ele está dizendo aqui... eu também tenho a minha coleção de cartas de namoro. Olha que legal. Entende? A Maria Gileuda também está dizendo, sim, muito bom essa conversa. O pastor João Francisco disse aqui, grande amigo, pastor Omar, me hospedou em sua casa algumas vezes em Araçatuba e de certa feita deu uma geral na minha boca no seu consultório odontológico. Grande abraço a esse nobre servo de Deus. Que mais ele fala aqui? Deixa eu ver aqui, está falando mais uma coisa aqui. Isso. A esse nobre servo de Deus, bendito. Amém?
E a Marta Maria está mandando um abraço também. Juliana Braga também está assistindo. Então, vários amados aqui estão assistindo a gente e mandando um abraço para o irmão, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, pastor. E aí, como que foi a migração? Porque o irmão saiu de Araçatuba e depois foi para Anápolis, já para Asa Socorro, é isso? Na verdade, antes de Anápolis, a gente foi substituir o pastor Coy Wilson Shaw, batista independente, que ele tinha um ministério na Igreja Batista Emanuel, lá em Tocantins, Palmas. Através do pastor Rômulo do TBM de Goiânia, ele fez uma ponte com o pastor João Harman. João Harman, vivo naquela época ainda, me indicou para o pastor Rômulo. O pastor Rômulo falou com o pastor Wilson, e o pastor Rômulo me procurou, conversou comigo, e eu aceitei o desafio de, em 99, no final de 99, eu saí para Tocantins, para Palmas. Lá foi uma experiência única ministerial como pastor integralmente. A primeira experiência minha. Foi bem traumática. Mas passamos um ano ali, cuidamos do rebanho, multiplicamos as crianças na igreja, tentamos discipular, fiz todo o meu melhor possível ali. Aí, no final daquele ano, no meio do ano, nós começamos a entrar em contato com a Asa de Socorro, por causa da minha cunhada, Esther Camilo, que é enfermeira, que era missionária lá. Então, fizemos a candidatura. Eu estava achando estranho, que para mim não fazia sentido o trabalho de Asas, um trabalho de diaconia. Para mim, o trabalho de Deus era a evangelização, era a pregação, era o evangelho. E Asas, para mim, não tem evangelho. Na verdade, assim, tem evangelho sim, porque sem a diaconia, as pessoas não podem fazer. Sem o piloto, sem aquele que está cuidando da retaguarda, aquele que está cuidando da manutenção, não pode ser feito. Eu sei que eu demorei muitos anos para aceitar Asas como ministério. Esse é o testemunho que eu já falo para muitas pessoas, porque eu achava que não era ministério. Mas ficamos 17 anos em Asa Socorro, sendo 11 anos em Anápolis. Acho que você falou que foi em Anápolis também. Em Anápolis, foi? Eu não lembrava disso, ó. Não lembrava. Aí eu trabalhei lá em Anápolis. Lá em Anápolis nós fundamos uma igreja, Igreja Batista Filadélfia, junto com as batistas regulares. De 2008, nós ficamos até janeiro de 2012. Aí nós deixamos, por causa de Asa Socorro, nós fomos para o norte, para Santarém primeiro, fazendo um trabalho em Parintins, e 2012, 2013, e 2014 a 2017, nós ficamos em Manaus, como líderes da base em Manaus. Então, a transição foi bem grande. E em 2017, no final de setembro em diante, nos desligamos da missão e viemos aqui para Marilândia do Sul, no Instituto Bíblico Maranata, aqui próximo de Londrina, em Apucarana. Temos uma voltinha aí nesse Brasil. Durante 11 anos, eu dei aula em Goiânia, no Instituto Bíblico Maranata, no TBM lá de Goiânia. E como que foi essa experiência com a Asa Socorro? Porque a Asa, o papel dela é dar um suporte com as tribos indígenas, né? Sim. Com os missionários, mas é isso, né? E como que funcionava? Assim, uma vez por ano, o irmão saía de viagem, ou o irmão ficava mais plantado ali na cidade? Como que era o seu ministério na Asas? Eu fui admitido em Asas para trabalhar na área de ferramentas para líderes, curso de liderança, e para usar minha profissão como dentista no que eles chamam no AND, Assistência Médica Dentária Evangelística. Eles criaram em 85, cujo objetivo era evangelizar as pessoas e também fazer com que a igreja local estivesse presente naquela região mais isolada. Certo. Então, inicialmente, o trabalho não tem como ser indígena. O trabalho indígena ele funciona a partir de Roraima, de Boa Vista, que não parou. É o trabalho mais atuante na aviação missionária de Asas, é Roraima. Tem Porto Velho, sim. Benjamin Constant, alguma coisa com um missionário de Asas, mas o trabalho basicamente era de apoiar os missionários. Só que no 85 eles criaram esse trabalho de assistência médica. E eu viajei muito, acho que eu viajei bastante. Antes de estar em Asas,
fiz várias viagens, inclusive fui para o meio dos índios Yanomamis em 97, quando eu estava mais novo. No trabalho que eu fui atuar diretamente na aldeia. Tive a experiência única de estar numa aldeia no meio da mata, de ver o índio na sua realidade natural. Então, o trabalho de ASA é um trabalho que nos abençoou demais. Nos deu ferramentas incríveis, muito treinamento, muito crescimento, muitos cursos. Então, assim, a Ruth desenvolveu uma habilidade que está usando aqui no Maranata, que é de captação de recursos financeiros. E durante 11 anos ela trabalhou na captação de asas e foi muito bem. Então eu fazia o trabalho, arrumava o dente do pessoal ali dentro. Quando eu tinha viagem, eu ia para a viagem ou como coordenador ou como dentista em si. E durante, acho que até 2007, eu viajei praticamente o ano inteiro dando um curso chamado Ferramentas para Líderes, que é um curso gerencial que ajuda a igreja a trabalhar com planejamento e estratégias. E isso me deu muito crescimento na área melhorou minha dicção. Que nem eu falei, eu cresci complexado e eu era meio gago. Então, por causa disso, eu comecei a desenvolver minha dicção. No passado, as pessoas não entendiam o que eu falava, porque eu falava muito rápido. Então, por isso que eu falo que o casamento, o evangelho e o casamento me fizeram muito bem. E aí, esse tempo de asas foi um tempo assim de muito, mas muito crescimento. Eu sou eternamente grato a Deus, porque Deus me deixou em asas, porque as ferramentas que eu adquiri, nós estamos agora implementando no Maranata. Em todos os sentidos. Agora, essa saída, então, porque sair de um extremo para o outro, né? Sim. O irmão deixou asas, que tinha um ministério, e agora o irmão está aí em Maranata. Qual cidade que é mesmo? Paraná, né? Marilândia do Sul. Marilândia do Sul. Como que foi essa saída? Por quê? Por que deixar a asa? Como que foi esse convite? Como que foi essa transição? Porque, assim, na asa o irmão já estava, assim, estabilizado, conhecido, financeiramente, né? A gente sabe que vida de missionário nunca é fácil, né? Mas já tinha uma estabilidade financeira com os filhos e tal, e um ministério que estava ali, e conhecido, né, em todo o país, né, como da Socorro. Como que foi? Por que sair? Olha só, eu não gosto de mudança, não gosto. Em Araçatuba eu não estava bem, não estava bem, não estava bem nem com o pastor da igreja, nem com um grande irmão, querido irmão, que era o nosso diretor ali, não estava bem. E eu queria uma experiência diferente e não queria ficar mais lá. E aí eu saí mesmo. Lá em Palmas foi um ano assim, dureza, muita luta, a igreja me perseguiu aquele ano, a Ruth, e foi muito difícil. E a ida para Asas foi duvidosa. Mas eu comecei a perceber que o horizonte se expandiu de uma forma gigantesca, em todos os sentidos. E eu fui ficando em Asas e sempre envolvido. Era um trabalho que você tem um reconhecimento, porque Asas é conhecida nacionalmente, respeitada por todas as igrejas, seja os fundamentalistas, seja as outras, e desenvolvendo, e usando minha habilidade, trabalhando como dentista, fazendo trabalho missionário, fazendo viagem, voei muito de avião, pequeno avião, para certas ações que nós tivemos naquele tempo. Dei muito treinamento nesse Brasil afora, conheci o Brasil de ponta a ponta praticamente. Ou era com avião de asa, era com avião comercial, ou era de carro. Então, só que quando nós chegamos em Manaus, nós fomos administradores da base, que foi o último tempo. E aquele trabalho foi começando, a gente começou a questionar. O que eu vou deixar? Qual vai ser o meu legado nesse trabalho? Então, pastor, não tem a influência. Quem que eu influenciava? As pessoas dali, e olhe lá, colega de trabalho, eram as pessoas que vinham nas viagens com a gente, para uma clínica, e só. Na comunidade eu não podia fazer, porque eu estava trabalhando para cuidar do equipamento, da manutenção, do funcionamento. E aí, o tempo todo, o que eu fazia? Eu estava no trabalho de diaconia. E o trabalho de evangelista, o trabalho
ministerial. Então nós estávamos assim meio frustrados, porque nós não tínhamos para quem passar a tocha. Seria a parte administrativa. E 3 anos antes, 2017, foi 2014, 15, 16, 17, recebemos um convite para vir para o Maranata. Mas o Maranata não era uma opção para nós. A gente conhecia a escola, tínhamos as nossas divergências em algumas áreas, que inclusive temos alguma aqui que o pessoal do Maranata sabe que as minhas convicções teológicas, e quando eu vim para cá, eu não estou do lado nessa linha de vocês aqui, mas eu estou fundamentalista, mas nessa outra linha. E eu sei que a gente não estava considerando vir para cá. Nós pensávamos na UANS e aqui. A UANS, na primeira conversa que tivemos com o diretor, praticamente ficou descartada a possibilidade. E a outra opção era essa. E eu coloquei diante de Deus, num dos congressos que eu vim aqui em 2016, que eu falei assim, se 3 pessoas me procurarem e disserem para mim que aqui era o meu lugar, essa é uma oração em silêncio que eu só fiz com Deus. Não verbalizei para ninguém, não falei para minha mulher, para ninguém. Minha mulher sabia que eu tinha uma oração. Naquele congresso que nós viemos aqui, os convites sempre repetindo para a gente estar aqui. Aí minha cunhada chegou e falou para a Ruth, olha, aqui é o lugar de vocês. Aí a Ruth falou, mas não adianta falar para mim, fala para o Omar. Minha cunhada veio e falou, Omar, aqui é o seu lugar. Desse jeito. Não combinei, não avisei, não disse nada. Na sequência, conversamos com o pastor que falou assim, se vocês vierem para cá, eu mando um aluno. E o terceiro pastor, que era o Paulo, que estava pregando, ele conseguiu analisar a nossa vida e disse o seguinte, olha, você tem 50 anos, agora é a hora de você ter uma mudança, porque depois você não consegue mudar mais, e na sequência você não tem para quem passar a tocha. Aqui é a sua oportunidade. Então nós vimos claramente Deus fazendo isso. Viemos para cá. Eu costumo dizer que aqui o trabalho triplicou. Aqui eu trabalho aqui muitas vezes mais que Asas. Não gosto mesmo do status de Asas, por incrível que pareça, mas eu trabalho muito mais. Eu tenho coisas para fazer o tempo todo que eu não sei o que eu vou fazer para fazer. Aí o irmão Eu sou professor, agora eu estou trabalhando como dentista também. Montamos a clínica, graças a Deus, ano passado. E a minha esposa trabalha na captação de recursos. Eu ajudo minha esposa escrevendo cartas, fazendo agradecimentos, sabe, fazendo alguma arte ou outra em alguns trabalhos. E eu sou professor, eu sou chefe da ferramentaria e dentista também, aqui. Então tem trabalho à vontade. Hoje, aí vocês estão com quantos alunos? Porque aí é um instituto... São 12 homens e 5 mulheres, 17. E mais 8 casais, mais 16. 17 com 16 dá 33, né? 33. 33 alunos. E olhando assim para a sua vida, o irmão falou dos seus pais lá. Como que foi... Porque chegou um momento que seus pais tiveram que aceitar, né, seu pai. Como que foi essa aceitação dele? Pastor, eu não sei. Eu acho que ele suportava e fazia de conta que não estava sabendo de nada. O meu pai. E a minha mãe, essa é uma boa pergunta que você me fez, porque em 2002, minha mãe, ela faleceu em 2002. Ela faleceu em 2002. 4 meses antes, tipo lá para outubro, novembro, dezembro, janeiro, mais ou menos lá para novembro, dezembro, ela estava mal de saúde, e minha cunhada, ex-cunhada, né? Evangelizou minha mãe e perguntou se a mãe queria aceitar Cristo. Minha mãe falou que sim. Ela estranhou, tornou a explicar, minha mãe queria, minha mãe orou com ela. Paulo, eu sei que minha mãe se converteu porque minha mãe simplesmente mudou. Minha mãe vivia reclamando da saúde, minha mãe era muito doente, vivia reclamando da saúde, reclamando de tudo. Dali para frente ela começou a me abençoar, coisa que ela não fazia. Vai, Deus te abençoe, meu filho, quando eu ia para a igreja. Antes não, ela falava,
que Deus está te obrigando a ir para a igreja mais uma vez? Se já não foi domingo, vai ter que ir na quarta, não sei o quê. E minha mãe mudou. Eu sei que minha mãe, pela graça de Deus, eu vou encontrar no céu com ela. Aleluia, aleluia. Essa é a minha alegria. Amém. Até arrepia aqui. É bom. É a promessa de Deus, né? Tu e tua casa, né? De Deus. Amém. Nesse caso, sim, eu só lamento pelo meu pai. Normalmente o libanês, né, a pessoa árabe, ele tem, né, o islamismo, né, mais arraigado, né, e é muito difícil, né? E hoje, pastor, assim, quais são os seus sonhos? Não olhando para frente, tá? Porque assim, eu vejo que movia essa questão do legado, né? E isso. E olhando para frente hoje, né? Porque não está novo ainda, 56 anos, ainda tem uma longa estrada pela frente, Deus assim permitindo. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos para o futuro? O que uma espera? Pastor, eu não sou sonhador. Vou ser bem franco, irmão. Eu não sou sonhador, eu sou fazedor. E eu prefiro que alguém sonhe para mim, a mulher sonha para mim e me leva junto. Mas dentro de mim, eu sei que eu vou ser uma bênção, eu sinto que eu sou uma bênção. E eu estou muito feliz, porque eu acho que eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu não me arrependo de nada, nada. Muitas vezes meus irmãos me questionavam por que eu não procurava ganhar dinheiro. Porque até hoje eu vivo no limite. Seu irmão sabe, me conhece. E eu não mudei de lá para cá. E eu como árabe, coitado de mim, né? Eu não tenho nada de árabe nessa hora, porque não sei ganhar dinheiro. Sou fracassado. Mas como missionário, eu sou feliz, né? E eu tenho apoiadores, inclusive os meus apoiadores, maciçamente, 100%, continuaram conosco no novo ministério. É verdade que perdemos alguns, mas nós temos apoio. Então, o meu sonho pessoal é de ser uma influência mundial. Eu tenho um alvo que eu escrevi no papel, não sei até que ponto ele é consistente. Eu quero ser uma influência para 200 mil pessoas. Eu gostaria que a minha vida influenciasse 200 mil. Eu não sei se eu fui muito humilde, devia ter 1 milhão, né? Mas eu escrevi. E a outra coisa também, eu gostaria muito de que eu sou professor de evangelismo aqui, que esse evangelismo frutificasse e houvesse almas salvas do trabalho dos seminaristas, porque é muito difícil o trabalho de seminarista permanecer, não sei se você sabe o que eu estou falando, porque ele alterna muito, muda, acaba que às vezes não dá fruto nenhum. Eu queria que frutificasse e a gente pudesse ser uma influência e pessoas viessem a se converter na nossa influência atualmente em Marilândia, em Rio Bom, agora está fechado com a situação do coronavírus. Então, o meu sonho é ter uma influência, o meu sonho é poder, agora estou fazendo um curso de aconselhamento bíblico, de poder efetivamente trabalhar nessa área e ajudar pessoas. Enfim, eu quero perpetuar a chama missionária no coração de cada aluno meu, né? Então, eu amo missões. Eu estudei numa escola, o IB, em Araçatuba, que fala muito sobre missões e está na minha veia. Na minha veia, missões. O meio batista independente, batista bíblico, também corre na veia o sangue missionário. Então, eu não sei se é um sonho, mas de ser uma influência, de conseguir pessoas que vão ser aperfeiçoadas, que tenham essa influência espiritual, e poder ajudar pessoas, eu não sei. E como dentista, a gente faz, sabe, muitas pessoas que passaram, você que passou, a gente refez o sorriso, arrumou os dentes e abençoou a pessoa. Resultados permanentes, né? Acho que você que me falou que durou 30 anos o negócio, não sei. Continua esse ministério em Marilândia, com a clínica e atendendo? Sim, foi inaugurado em agosto desse ano que passou. E já pude restaurar. Tem um aluno aí que eu estava tudo quebrado na frente, já está sorrindo, já mudou de vida. Qualquer dia eu dou uma passada por aí, então. Uai, aqui é pertinho de São Paulo, pode vir.
Então, agora, o irmão teve uma experiência amarga com o ministério pastoral, né? O irmão não pensa no futuro a possibilidade de pastorear, começar uma igreja, implantar uma igreja e pastorear, ou só a formação de obreiros? Então, eu tentei ser pastor, foi 2 momentos. O momento de Palmas que eu te contei não foi bom, mas o de Anápolis já foi melhor. Nós ficamos quase que 2008, 9, 10, 11, 4 anos à frente. Nós estávamos com uma frequência média de 50 pessoas e tínhamos em torno de 13 famílias que faziam parte da nossa liderança. Eu creio que o resultado foi muito bom. Conseguimos juntar pessoas e conseguimos multiplicar. Aí, depois que saímos, não durou muito tempo, a igreja se desfez. Mas eu tive a segunda experiência foi boa. Agora, eu não sei, pastor, eu não me vejo pastor de igreja. Uhum. E agora, como é que eu vou dar conta porque eu sou o chefe da ferramentaria aqui no Maranata. Eu sou, assim, eu não sou o melhor deles aqui, eu sou um quebra-galho, sou tipo do MacGyver, um quebra-galho. Então, vira e volta, eu estou trabalhando aqui. Eu não sei como é que eu faria para ser pastor ao mesmo tempo e dar aula aqui. Eu teria. Então, mas aí, por exemplo, ir para onde? Aqui em Marilândia é limitado, tem poucas igrejas. Eu não sei para onde eu iria, porque eu teria que ir para fora daqui. Então, eu não me vejo fazendo isso. Não que eu acho que não possa fazer, eu posso fazer, mas eu não me vejo pastor de igreja. Eu acho que eu posso influenciar mais como professor. Caminhando para o final, então, o irmão teve 2 filhos, né? Sim. Hoje, a gente vê, assim, muitos pastores, obreiros, missionários que têm perdido seus filhos para o mundo. Isso tem sido uma constante, pelo menos eu tenho até algumas entrevistas falado com alguns que acabam perdendo seus filhos. Na sua opinião, qual foi o segredo para manter os filhos no Senhor? Pastor, não é bem um segredo, né? Não é bem um segredo. Eu acho que a primeira coisa é coerência. Você lidar com honestidade no ministério. Não caluniar o ministério que você está. Não caluniar os irmãos da igreja. Não querer que os filhos sejam pequenos pastores, porque eles não são. Pastor é você. Nunca exigir dos filhos que eles se comportem porque eu sou pastor. Nunca. Meu filho mais novo, eu sabia que eu estava pisando na bola no tempo que ainda tinha internet, já aquela de modem. Eu chegava para ele assim, não vi o que ele estava fazendo. Olha, eu falava assim, meu filho, o seu comportamento não é um comportamento de um cristão. Dava espetado e saía, porque já tinha adolescência. Então, eu sempre deixei que os meus filhos tivessem o senso, logicamente, trazia aqui na Bíblia, era radical na educação, sempre fui, vara, o que precisasse fazer, a gente tratava, e disciplina a igreja, acabou, mas sempre tratando com o máximo de respeito. Nunca tratei meus filhos como objeto e sempre tentei ser coerente. O que eu pregava na igreja, eu tentava viver na minha casa. E os meus filhos foram tentados? Foram, e um dos meus filhos, ele passou por um abismo assim, e graças à intervenção da minha esposa, ele não caiu, Deus o levantou naquele abismo. Então, uma das coisas que eu falo assim para os pais, não esqueçam de pastorear os seus filhos. Tome tempo com seus filhos. Se importe com seus filhos. A igreja é importante, mas os filhos são mais. Seja coerente. Se você é delicado com as pessoas na igreja, seja delicado com seus filhos em casa. Viva aquilo que você prega. Simples. Eu diria que o resumo, se é que tem um segredo, é viver o que você acredita. Nunca pedi para nenhum deles ser pastor. E os 2 são pastores. Não pedi. Não, se você quiser o que você quiser ser, pode ser. Então, eu respeitei muito os meus filhos, minha esposa e eu, mas nós sempre procuramos ser coerentes
entre aquilo que falávamos no púlpito e aquilo que vivíamos em casa. E sempre que errávamos, a palavra perdão estava no nosso lábio. Então, não sei, eu acho que o temor a Deus foi, digamos, se tem um segredo, é o temor a Deus. Porque se eu perder minha família, eu estou perdendo tudo. Verdade. Acho que é isso. Que legal, pastor. Pastor, assim, já tem muito mais para falar, mas resumindo, né? Resumir 56 anos em 1 hora de conversa. Mas que alegria poder falar com o irmão, poder rever o irmão de muitos anos, né? E muito obrigado por ter aceito o convite. Mas eu acredito que a dona Ruth, né, está do seu lado aí, né? Mas eu queria que o senhor transmitisse uma palavra, o que ela representa na sua vida. Não já falou, mas... Ah, sim, sim. A minha esposa é uma pérola de Deus, pastor. Minha esposa é um presente do céu. Eu digo para o irmão, para qualquer um, que Deus escolheu minha mulher. Eu pedi para ele me dar a pessoa, e ele me deu. Ela que me deu estabilidade emocional, ela que me deu firmeza, ela que fez com que o verdadeiro Omar, de acordo com a palavra, se revelasse, não aquele Omar covarde, medroso, temeroso. E ela é meu esteio, né? Ela é visionária, ela é sonhadora, como eu falei para o irmão, ela que sonha aqui, e eu vou fazendo. Então, é uma parceria perfeita. Então, nós temos 33 anos de casados, felizes, mais e mais felizes. Pode ver minha irmã, as fotos, você vai ver que ela está sempre sorrindo. É uma mulher que é uma influência, ela é carismática, ela é aquela pessoa que atrai todos a ela é conselheira, é uma esposa serva, fiel, topa tudo, trabalhadeira, é o tipo da mulher que eu queria ter. E ela é a mulher maravilhosa. Amém. Manda um abraço para ela, tá certo? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Nós temos outras pessoas aqui assistindo também. O pastor João Saraiva, lá de Manaus. João Saraiva, esse irmão para mim é uma pérola. Pastor João, o irmão é uma pérola, O irmão é um referencial de integridade, de retidão, de sinceridade para com o evangelho. O irmão, para mim, é um referencial, pastor. Estou tão feliz que o senhor está bem de saúde, que bom que o senhor se recuperou. Então, passou meio perrengue esses dias, né? Com o Covid, mas pelo menos está nos assistindo, né? Eu acho que está bem, né? Um forte abraço, pastor João. E, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Só uma curiosidade aqui. Tá? Voltando lá atrás, na época do namoro lá, o Fernando, ele não ficou chateado com o irmão, não? Então, aí, que informação, né? Aí, quando um sábado depois que ela foi embora, nós reunimos em casa. E aí, como é que tá o esquema do namoro aí, Fernando? Não deu certo, tá, desisti. Aí eu falei, Fernando, se eu quisesse namorar a Ruth, você teria alguma dificuldade? Não, pai, fica livre. Aí ele me deu o aval. O Fernando que trouxe a minha mulher para mim. Que legal. Eu saí ganhando. Saiu ganhando, né? Eu saí ganhando. Alguém disse que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não, Deus escreve certo por linhas certas, né? Não tem erro. Deus escolheu minha mulher, não fui eu. Que legal, pastor. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite. Tá? Que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe sua vida. E foi uma conversa bem agradável e que sirva, né, de desafios, né, para muitos outros descendentes libaneses que têm ouvido o evangelho. Nós sabemos que há um preço a pagar. E muitos, né, infelizmente, ainda são radicais. E muitos pagam o preço, mas a gente vê através da vida do irmão que vale a pena servir o Senhor, vale a pena continuar, e é o tempo, né, como a Bíblia fala lá em Malaquias, o tempo mostra a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, um forte abraço. Se o irmão quiser deixar as últimas palavras aí, fica à vontade. O árabe, o islâmico, ele é radical
porque ele é radical, ele é criado para ser radical. O Alcorão, ele é claro sobre isso. Então, se eles são duros porque eles foram educados para ser assim. Eu tenho que entender como é que é a cultura, porque eu vim dessa cultura. Agora, eu também me tornei radical para o Evangelho. E eu agradeço porque eu fiquei nesse caminho até hoje. Então, eu louvo a Deus pelo que Deus está me permitindo, pelo privilégio de fazer o que eu tenho feito. Agradeço por estar aqui no Maranata, espero continuar servindo a Deus. Pastor Paulo, é um prazer falar com o irmão. Eu agradeço, fico honrado pelo convite. Eu me senti muito feliz e que o Espírito Santo possa usar isso aqui para abençoar vidas, para falar de alguma maneira ao coração de cada um dos amados que nos acompanham. Finalmente, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8 é o lema da minha vida. Pastor, forte abraço. Forte abraço, pastor. Eu quero agradecer a cada um que está assistindo, àqueles que vão assistir no decorrer, né, dos dias, meses, anos que vem por aí. Esse vídeo ele vai estar publicado, né, na minha página no Facebook, tanto no Facebook quanto no YouTube, né, Paulo Ismael, e vai ficar lá gravado lá para a posteridade, né? E que Deus possa abençoar, pastor. Muito obrigado por ter aceito. E os amados que estão assistindo, deixa o seu comentário, tá? Isso é importante. Deixa o seu comentário, o seu gostei, o seu boa noite, bom dia, né? O horário que estiver assistindo. Um forte abraço a cada um. Muito obrigado, pastor. Tá? Amém. Até. Amém. Até.